Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra gente desenhar. Então, gente, pra começar, esse vídeo eu gravei ele com áudio. Então, enquanto eu ia gravando, eu ia falando. Então, algumas partes vão estar meio esquisitas, porque eu tô mexendo a minha mão enquanto eu falo. Porque, na verdade, eu tava falando no vídeo, só que eu decidi regravar, porque o áudio não ficou tão bom assim. Então, tô regravando por cima o áudio. Enfim, hoje eu tô aqui pra poder desenhar com vocês a Hanabi. Ela é uma personagem de Mobile Legends, o jogo. Eu sou muito fã de Arcane, assim, demais. E um tempo atrás saiu o artbook de Arcane, logo depois que saiu a segunda temporada. E eu fiquei maluca pra comprar ele. Só que ele não vende pro Brasil ainda, ele só tava vendendo nos Estados Unidos, só que eu não sabia que tinha na Amazon de lá. Eu costumo comprar livro importado também, então eu não tenho tanto problema de comprar assim. Queria comprar o livro, só que eu acabei não sabendo que tinha, e eu acabei comprando outro livro, que é um livro do League of Legends, que conta a história de todas as terras que tem no jogo. Enfim, eu comprei mais pela ilustração, porque eu não jogo, mas eu acho super linda a arte deles, então eu comprei mais pra admirar. Mas aí eu tenho uma amiga que joga os dois, Mobile Legends e League of Legends, e ela falou que quem queria começar, era mais fácil começar pelo mobile, que é um pouquinho mais fácil do que o League of Legends. Então eu instalei e comecei a jogar. E a Hanabi foi quem eu usei pra poder jogar nos primeiros dias. Então, eu achei ela super linda, então eu decidi desenhar ela. Então, aí eu tô começando a line art já. Eu fico um pouco confusa no desenho quando eu tô pintando ele. Ainda não chegou nessa parte, né? Mas eu já vou adiantar aqui um pouco. Porque eu não tinha as cores certas comigo. Eu fiz o sketch antes de começar a gravar. E como eu só tenho só o meu celular pra gravar, então não tinha outro lugar pra poder ver a minha referência. Porque eu tenho um computador, só que o meu computador fica em outra sala. Então eu não tinha como usar ele pra poder ver a imagem dela. Então, algumas vezes eu saio pra poder ver quais são as cores dela. E outra coisa, a Hanabi, ela tem 2 designs, um antigo e um novo. Eu comecei desenhando ela no antigo, porque eu achei que ela tava super linda. Então, eu desenhei ela no antigo, só que aí depois eu percebi que tinha o design novo. Então, eu acabei misturando um pouco dos dois. Como o laço é do antigo, tem, eu acho que um negócio que tá no braço dela ali também é do antigo, mas o corte da roupa na parte de cima é do novo. As cordas, as 2 cordas que estão ali, eu acho que também é do novo. Mas é basicamente isso. Gente, tem algumas horas que dá uma mexida, mas é porque essa é uma das minhas primeiras vezes gravando assim, parada pro YouTube, porque normalmente eu tô acostumada a gravar vídeo curtinho, né, pro Insta, pro TikTok, e eu não tava acostumada a gravar nesse ângulo em específico, tendo que pegar tudo. Então, às vezes eu dou uma esbarrada no tripé, aí dá uma mexida, e como o tripé tá apoiado em cima da minha mesa, conforme eu me mexia, ele dá uma mexida também. Mas é mais por causa disso. Eu espero que com o tempo eu acabe pegando isso, né? Pra não ter mais tanto esse problema. Mas eu pretendo fazer mais vídeo assim. Porque eu acho legal deixar no YouTube também. Eu acabo postando mais no Shorts do que no resto no YouTube mesmo, postando vídeo assim longo. E eu pretendo postar mais. Então, aí agora eu tô indo passar. Essa caneta tem a ponta mais grossa. Ela é tipo brush, que você usa pra fazer lettering, só que ela é meio que um pincel. Eu parei de desenhar um tempo atrás, porque eu vou terminar a escola esse ano e minhas cachorras latindo, enfim.
eu faço TCC, eu estudo na ETEC, então eu tive que fazer meu TCC e dá muito trabalho, porque é apresentação, é documento que tem que fazer, então é muita coisa, então eu acabei deixando essa parte de arte minha de lado, então eu não desenhava nem no digital, nem no papel, então eu tinha uma certa coordenação motora melhor, conforme eu peguei, né, pra desenhar, e eu perdi essa coordenação motora, aparentemente, né, depois desse tempo, porque eu não consigo mais manter essa precisão que eu tinha usando essa mesma caneta. Hoje em dia é muito mais difícil para eu poder pegar e conseguir fazer esse movimento tipo, de puxar e deixar uma parte mais grossa e a ponta fininha. Hoje em dia eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Mas agora que eu tô acabando a escola, então eu vou ter mais tempo pra poder fazer as coisas que eu gosto, né? Que eu tinha parado de fazer tudo que eu gostava, né? Eu tinha parado de desenhar, eu tinha parado de jogar, eu tinha parado de ler. Assim, ler o que eu gosto, né? Porque eu tive que ler documento pra caramba pra poder fazer as coisas da escola, mas é basicamente isso. Aí eu tinha acabado de fazer essa parte da line art, que é essa parte que eu engrosso as linhas. E aí eu tô mostrando a minha aquarela que tá toda lascada, né? Olha como que a situação dela tá bem feinha mesmo, coitada. Mas aí é na hora que eu vou começar a pintura. Eu fiz a pele dela com aquarela, o cabelo, a roupa, o laço eu fiz com marcador. E foi nessa parte que eu tive muita dificuldade, porque como eu já disse, eu tava só com o meu celular pra poder gravar, então eu não sabia as cores exatas que eu tinha que usar pra poder fazer ela ali, né? Então, eu tive... E como ela não é uma personagem que eu conheço, assim, tipo, de lembrança, porque eu comecei a jogar agora, né? Eu joguei... Meu Deus, minhas cachorras latindo lá fora. Enfim, como não é um jogo que eu tô jogando há muito tempo, é uma personagem que eu comecei a jogar com ela agora, então não era algo que eu tinha em mente. Tipo, tem alguns personagens que eu tenho as características dele gravadas na minha mente, de tanto que eu já desenhei eles. A cor da pele, a cor da roupa, a cor do olho, aonde que ele tem qualquer marca, assim, é bizarro até. Então... E eu sou muito, assim, de ficar nessa zona, porque, como eu disse, fazia muito tempo que eu não desenhava, porque eu parei por causa da escola. Então, sempre quando tinha um tempinho pra desenhar, eu desenhava sempre personagens que eu já tava acostumada, que seriam mais fáceis pra mim fazer. Que, pra mim, é o Levi, de Attack on Titan, o Levi Ackerman, a Starfire, que é a Stellar, de Jovens Titãs. Como ela é uma personagem que eu nunca desenhei, então eu não sabia as cores dela. E eu tinha que ficar dando uma pausa pra poder saber as cores dela em específico. Teve várias coisas que eu esqueci de fazer durante o desenho. Uma das coisas que eu fiquei muito bolada que eu esqueci de fazer foi apagar o sketch. Porque eu uso um grafite colorido pra poder fazer os meus sketches. Nessa hora aí, vocês podem ver que eu tô passando tinta em cima do braço, que tá com a linha vermelha. Aí foi nessa hora que eu percebi, e eu até aponto pra poder falar que eu fiz e eu não apaguei, eu esqueci de apagar o sketch, então ficou super marcado as linhas vermelhas no desenho. Normalmente quando a gente faz o desenho com um lápis colorido é pra poder disfarçar essas linhas. E como eu fiz com muita pressa esse sketch, porque eu queria pintar ele logo, eu... acabei nem prestando atenção e eu fiz super forte e eu nem tinha pra poder apagar. Eu já fui indo direto pra pintura, porque era a parte que eu mais queria fazer, a parte que eu mais tava ansiosa. Então, aí agora eu tô apagando, pode ver que tá até balançando um pouco a câmera. Mas aí foi nessa hora que eu comecei a apagar o sketch. Mas aí logo depois eu já volto pra pintura. Esse que eu usei pra pintar o cabelo dela é o B463 da Uhuhu. Todos os marcadores que eu usei, na verdade, foram da Uhuhu. Aí eu tava separando a cor porque eu fiquei meio confusa, porque, como eu falei, de novo, eu não sabia as cores delas, eu tava em desespero enquanto eu tava fazendo isso. Porque eu não lembrava se o cabelo dela era preto ou se o cabelo dela era azul, ou se ele era preto e a luz dele era só azul. Só, tipo, o brilho que eles colocaram por cima.
Só que aí eu acabei fazendo azul, e ainda bem, porque eu tenho quase certeza que ele é azul, né? Então, eu meio que acertei. E aí eu tô pintando o cabelinho dela. Gente, durante esse vídeo, vocês vão perceber que tem algumas partes, tipo, que eu tô dando um speed, porque esse vídeo ficou super longo. O bruto dele deu 1 hora quase, deu 57 minutos e pouquinho. Então, eu tô dando uma acelerada, né, porque eu demorei bastante pra fazer. Depois que eu comecei a gravar, eu fui me perguntar o porquê que eu decidi gravar pra primeiro vídeo a personagem que eu não conhecia. Eu poderia ter feito isso com qualquer outro personagem, mas é que eu desenhei no meu sketchbook essa semana e todos os dias eu esqueci de gravar. Todos. Eu tô desde o começo da semana na cabeça que eu tinha que começar a gravar. E eu não gravei nenhuma das vezes que eu fiz nenhuma página no meu sketchbook. E aí eu comecei a jogar e aí eu fiquei com muita vontade de desenhar ela. Eu falei assim, vou usar ela pra desenhar, né? Só que eu achei que o meu notebook tava aqui. Só que eu acho que o meu pai levou ele pra algum canto. Não sei, meu notebook desapareceu. E aí eu já tinha... Só que eu já tinha me decidido já tinha arrumado a mesa, já tinha preparado as coisas pra poder fazer. Mas aí eu sou meio tapada, né? Devia ter esperado e feito algum personagem que eu já sabia. Ou algum desenho em que eu não precisasse saber de cores específicas, sem ser fanart, só um desenho aleatório que eu quisesse fazer, porque seria mais fácil, né, porque eu escolheria as cores, mas já tá aí já pra vocês verem, consegui terminar no final, né, então tá tudo bem. Outro problema que eu tive foi com a roupa dessa mulher, porque, meu Deus do céu, a roupa, as cores que ela usa são basicamente preto e vermelho. Só que o preto deles não é preto de verdade. Nunca é preto de verdade quando você vai fazer um desenho. Eu ia escolher uma cor pra botar por baixo e depois fazer outra cor por cima. Porque normalmente o que tava na ilustração era preto e azul, né? Que era meio preto, só que o reflexo dele era azul. Só que eu não queria usar preto pra poder fazer, porque já tinha as marcações embaixo. Então eu separei pra fazer azul, que seria um cinza. Essas duas cores que estão ali na bolinha no canto. Só que... eu tenho as cores aqui. Que era o MG170, que é um cinza azulado. E o que eu usei pro cabelo, que é o B463. Só que esse cinza azulado que eu usei, ele tava acabando a tinta. Aí ficou assim, ó. Eu tô mostrando porque eu achei que ficou horroroso. Essa marcação da tinta que tá acabando. Eu ainda usei o restinho pra fazer o cabelo dela. Eu dei sorte que deu pra fazer o cabelo dela todo. A parte de cima não ficou tão marcada. A de baixo ficou mais marcada que a de cima, porque eu acho que eu fiz ao contrário. Eu coloquei primeiro o azul e depois coloquei o cinza. E aí depois eu vim com o azul de novo por cima pra poder ver se dava uma disfarçada. Mas mesmo assim ficou bem marcado, eu não achei que ficou muito legal não. Mas deu certo no final, ficou próximo da cor que eu queria, né? Que não era uma cor tão escura, que nem o preto, mas também não era uma cor mais aberta pro azul. Aí eu já tô usando a cor vermelha, que eu também não tava com marcador vermelho e basicamente eu não tinha nada, né? Eu basicamente não tinha nada, eu usei o que eu tinha, que era muito pouco, na verdade. Então, a cor que eu usei um vermelho é um vinho, que é o R457. E eu achei que a cor dele... Na hora eu achei que a cor tava boa. Agora, olhando no vídeo, eu acho que a cor tava muito fechada. Precisava ser uma cor um pouco mais aberta. Aí depois eu vim com uma outra cor por cima, de uma outra canetinha que eu tinha, que é um vermelho, bem vermelho mesmo, que é bem canetinha, aquelas escolares. Na verdade, eu acho que até uma caneta brush que eu tenho pra poder fazer lettering, que eu acabei passando por cima pra poder... deixar uma corzinha um pouco mais vermelha, né? Porque ficou bem roxo, assim, olhando agora. Aí eu tô fazendo a parte transparente, né? Que eu acabei botando cor demais. Vocês viram que eu acabei botando um plástico por trás, né? Fiquei o desenho inteiro desenhando, sem nada embaixo. Manchou toda a folha de baixo minha. Aí eu só fui botar... Aí depois eu fui perceber só que eu fui botar o plástico depois que eu já tinha feito toda a parte com o marcador.
Ou seja, não adiantou de quase nada ter botado esse plástico aí debaixo. Mas eu coloquei, né, porque já tava lá mesmo, né, então eu peguei o plástico que tava em cima da mesa e botei embaixo da folha pra poder não manchar mais nada, né, manchar mais do que já tava. Mas acabou que mudou quase nada, né, porque já tinha usado todos os marcadores que tinha pra usar. Depois eu só ia usar só lápis de cor mesmo, então... Aí eu já vim com um lápis de cor pra poder dar uma ressaltada em algumas coisas que eu queria, como na bochecha dela, nos ombros, no cotovelo. Eu coloquei um lápis de cor, passei um lápis de cor mais claro, um azul claro, no cabelo dela, na roupa dela, pra poder dar uma luz, dar uma clareada, né? Aí, eu com meus lápis de cor do terceiro ano do fundamental, né? Por causa que eu nunca uso lápis de cor, eu só uso lápis de cor pra isso, pra poder dar uma ajustada na cor, né? Ou só reforçar um pouco da cor que eu quero. Então, eu acabo não usando muito, então eu acabo não comprando muito. Então, os que eu tenho aí são todos velhos, que eu peguei de alguém, ou que eram os que eu comprei, mas que eu comprei assim e depois ficou jogado. Aí eu falei, juntei tudo no estojo só e aí são os que eu uso. Aí foi na hora que eu decidi começar a adicionar sombras. Aí eu adicionei em aquarela também, porque os marcadores que eu tinha, eram os que não estavam secos, né? Eles eram umas cores muito escuras, que eu acho que desfocavam do desenho. Elas eram cores muito saturadas, então elas não iam dar certo do jeito que eu queria, então eu acabei decidindo fazer de aquarela mesmo. Então, mesmo nas partes escuras, como na roupa dela, e no cabelo, e no laço, eu decidi fazer de aquarela. Se vocês quiserem que eu traga o Speed Paint sem a minha voz por cima, vocês podem falar que eu trago. Se vocês quiserem ver algum desenho específico no meu estilo ou algum desafio em específico, vocês podem falar que eu dou um jeito de trazer, agora que eu tô empenhada, né, em realmente começar e dar continuidade no canal. Então, vocês podem falar o que vocês quiserem, o que vocês acham que podem melhorar, que vai ajudar. A gente já tá praticamente na reta final, né? Eu tô dando os highlights no rosto dela, usando o branco. Eu usei tinta acrílica branca, por causa que eu tô sem caneta branca. Todos os meus materiais acabaram. Eu preciso fazer uma super compra de material de arte, já que tudo meu acabou. Então,
Aí eu mostrando, né, como ficou, porque basicamente acabou aí, gente. Eu não vou fazer mais nada em específico. O fundo eu vou deixar pra fazer depois, quando eu for fazer a outra página, porque aí já dá uma conexão entre as duas. Mas é basicamente isso. Obrigada por assistir, obrigada pela atenção e até a próxima.